É bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para adorar ao Senhor, sim, mas para aprender também aquilo que o Senhor ele deseja nos ensinar. No mês de agosto agora, aqui na nossa igreja, nós comemoramos o mês da juventude. E a nossa juventude tem nos liderado aos domingos pela manhã com uma série de palestras com profissionais sobre temas que fazem parte da vida de todas as pessoas. Nós estamos cada domingo recebendo aqui um profissional para abordar um tema. E hoje nós teremos a palestra, com uma psicóloga, que ela vai falar a respeito de como falar de sexo com o seu filho. Você aí que tem filho ainda pequeno, adolescente, ou talvez aí já na juventude, é um tabu às vezes lidarmos com isso, Então eu peço para que você fique conectado, mande o link dessa transmissão para uma família que talvez esteja precisando ouvir a respeito desse tema e você irá abençoar com o seu gesto. Nós vamos iniciar acompanhando aqui um devocional. Um devocional é uma pequena meditação em algum trecho da Palavra de Deus. E todos os domingos nós temos a juventude nos liderando. Hoje você vai acompanhar o devocional que o nosso querido irmão Nicolas, Nicolas Carvalho, ele foi quem trouxe, um jovem da nossa igreja, e nós vamos ser abençoados pela meditação, pela reflexão que Deus colocou no coração dele. Acredito que não vai ser difícil vocês perceberem que eu estou um pouco nervoso hoje, por duas razões principais, porque é a minha primeira vez compartilhando um devocional aqui na frente, e o segundo motivo é que se não for muito bom, meu destino depois daqui vai ser o gabinete pastoral, e um bom sermão do Guilherme, Mas brincadeira essa parte, eu estou realmente muito feliz por estar compartilhando, por ter essa oportunidade de transmitir a palavra de Deus. E peço que acompanhem comigo então o que está escrito em Hebreus 11. Vou ler primeiro os versículos 1 e 2 e depois o 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que recompensa os que os buscam. Irmãos, Hebreus 11 é chamado de a galeria dos heróis da fé. São homens e mulheres que confiaram em Deus mesmo quando não havia nada de concreto diante dos olhos deles. Eles não tinham garantia de vitória, nem caminho fácil, nem uma resposta pronta, mas ainda assim eles decidiram confiar em Deus, eles decidiram acreditar. Logo de cara a gente aprende um ponto muito importante. Fé não é só acreditar que Deus existe. Não é torcer para que as coisas deem certo. Fé de verdade é ter certeza, é convicção. É a gente viver a nossa vida como se o que a gente espera já fosse real, mesmo quando nossos olhos ainda não enxergam aquilo. E isso é difícil, Porque exige coragem e paciência e muitas vezes coloca a gente frente a frente com o impossível. O versículo 2, ele nos lembra que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, o que marcou a vida deles não foi conquistas humanas, conquistas pessoais, não foram riqueza, recompensas, nem poder. Eles são chamados de heróis da fé por causa da fé deles, por causa da confiança que eles tiveram em Deus, a confiança que sustentavam as horas mais complicadas da vida deles. E aí chegamos no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer que a gente pode vir aqui na igreja todo domingo, cumprir tabela, vir aqui todo domingo, assistir todos os cultos na quinta-feira, a gente pode cantar aqui no louvor, servir em ministérios, todos os ministérios, até pregar a palavra aqui na frente. Mas, se o que fazemos não vier do coração, se não for acompanhado de fé, a gente não vai estar agradando Deus de verdade. O que conta é a nossa confiança sincera em Deus e não a nossa aparência ou a quantidade das coisas que fazemos. E aí eu penso, como é difícil confiar quando não vemos nada, quando não enxergamos nada na nossa vida, seja um futuro bom ou o que a gente espera.
Como é difícil manter convicção quando tudo ao redor grita que nada vai dar certo. Mas é justamente nessas horas que a fé se revela. É justamente nessas horas que ela se mostra verdadeiramente. O exemplo disso é Gideão. Deus chamou ele para enfrentar um exército de 135 mil midianitas, enquanto que ele tinha apenas 300 homens do lado dele. Isso é humanamente impossível aos nossos olhos, né? Fazendo aqui o devocional, eu até lembrei daquele filme dos 300, que é os gregos contra os persas, mas a diferença daquele filme é que, nesse caso, os israelitas venceram, porque Deus entregou a vitória para eles. Ou seja, de novo o recado fica claro, não é o tamanho do nosso exército ou a nossa força, mas é a nossa confiança e a nossa fé que a gente coloca, que a gente deposita em Deus. Isso acontece com a gente também, né? Deus nos pede fé quando tudo parece impossível. Sejam portas fechadas, empregos, entrevistas de empregos que não deu certo, seja um vestibular que a gente não consegue passar, seja uma prova. Respostas que parecem não chegar, então seja uma oração de cura, seja uma oração pedindo bens materiais, ou problemas que parecem não ter solução. Nessas horas, a fé deixa de ser teoria e ela tem que se tornar prática. Pois confiar em Deus não é acreditar ou depender de um sentimento de certeza. Mas fé é a gente escolher viver dessa maneira para Deus. O capítulo ele ainda vai citar alguns nomes para a gente, outros heróis da fé, como Abel, Abraão, Enoque, Moisés, Noé, Raabe, Sara, todos lembrados como exemplos de fé. Mas nenhum deles foi perfeito. Abraão mentiu, Moisés perdeu a paciência, Raabe tinha um passado complicado. Todos eles tropeçaram no caminho em algum momento da vida deles. E isso é incrível porque mostra que a fé, ela não é a ausência de falhas, graças a Deus. Ela se revela justamente no que fazemos depois de tropeçar. Se nos levantamos, se nos confiamos em Deus, se nos arrependemos, e eles se tornam heróis por causa disso, não porque não erraram, mas porque nunca desistiram de acreditar em Deus no final das contas. Então eu quero que pensemos juntos, em que área da nossa vida a gente precisa confiar mais em Deus? Pode ser nas finanças, quando uma conta não fecha no final do mês, pode ser na saúde, quando o médico não dá uma boa resposta, pode até ser familiar, quando a gente briga mais em casa do que tem amor, ou quando a gente deixa que a mágoa persista para a gente não perdoar um parente nosso. Onde temos tentado resolver sozinhos, com a nossa própria força, e não descansado em Deus? Que possamos sair daqui lembrando que a fé é certeza, ela é convicção. É o que agrada a Deus mesmo diante do impossível. Agora eu quero convidar vocês a orar comigo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, que lembra do exemplo da fé, meu Deus, desses irmãos, que apesar dos erros dele, apesar das falhas deles, Pai, eles foram lembrados, meu Deus, não por outro mérito algum, meu Deus, mas pela fé no Senhor, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo fortaleça, Pai, as nossas vidas, a nossa caminhada, a nossa confiança com o Senhor, Pai. Que não olhemos para as circunstâncias, Pai, mas que a gente possa manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa vida, Pai, que é o Senhor, Deus. Em Seu nome, Pai, nós oramos. Amém. Muito obrigado, Nicolas. Nós vamos agora acompanhar a palestra da psicóloga Bianca Nascimento, que veio para nos abençoar com esse tema, como falar de sexo, de sexualidade com o seu filho. Acompanhe aí. Muito obrigado, Bianca, pela tua presença. Quero, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade. É sempre um desafio ministrar a palavra de Deus, independente do tema que seja, com muito amor, com muito temor e um pouquinho de tremor também que a gente sente, Mas graças a Deus por todas as coisas. Eu glorifico ao Senhor por estar aqui, nesta casa, servindo a vocês. E já de antemão, me coloco à disposição para aquilo que vocês precisarem, tá? Independente daquilo que vocês precisarem. Quando a Sô e o Gui me fizeram um convite, eu fiquei um tanto quanto apreensiva, Mas 2 dias antes de receber esse convite, o Senhor já havia me dito para me preparar, eu não sabia para quê,
E aí, tudo bem, quando a Sô me mandou a mensagem, eu falei, já entendi para que era para eu me preparar, né? Então, desde então, já vinha me preparando, estudando, lendo, consumindo deste conteúdo para poder ministrar da melhor forma possível, né? Nós sabemos que é um tema um tanto quanto delicado, né? Não só para fora do ambiente da igreja, mas sim também para dentro do ambiente da igreja. Existe muito tabu quando a gente fala de sexualidade, né? Quando tem que se falar de sexo, mas eu acredito que falar deste tema dentro da igreja é o melhor lugar, porque nós sabemos de princípios, nós sabemos em quem nós temos crido e nós sabemos quem nós temos servido. Então, eu acho que é uma boa oportunidade e que não fique só no dia de hoje, né? Que você na tua casa, que você com o teu líder, que você com o teu grupo, que vocês possam, de uma certa forma, continuar falando sobre esse assunto, continuar tendo interesse, que você consiga pautar tudo aquilo que você precisa tirar dúvida na palavra do Senhor. Porque a gente sabe que é o manual que a gente tem resposta para tudo. Amém? O tema de hoje é como falar de sexualidade com o seu filho. Todos têm filho aqui? A maior parte. Tá. Eu não tenho filho, eu não sou casada, mas eu fui uma filha que precisei de orientação e não tive. Talvez algum de vocês também tiveram aí uma adolescência, uma juventude no qual precisou ter uma palavra dita da melhor maneira e não teve, né? Então, é algo que eu até fiquei um pouco receosa quando a Su falou, mas eu não sou casada, eu não tenho filho, né? Como é que eu posso tratar disso? E prontamente eu não tenho dúvidas de que foi o Senhor que me trouxe a memória, mas você foi uma filha, né, que cresceu num lar que não tinha estrutura, e graças a Deus que Jesus me pegou no momento mais crítico da minha vida, que foi na minha adolescência. Eu me converti com 15 anos, hoje eu tenho 33, e às vezes minhas amigas falam, nossa, se Jesus não tivesse te encontrado, eu não sei o que tinha acontecido com você. Eu falei, acho que vivo eu ainda estaria, só que vivendo de uma forma errada, né? Então, é importante que desde sempre, vocês que têm filhos, não sei qual que é a idade dos filhos de vocês, mas que vocês falem sobre isso. Tenham um canal de comunicação muito efetivo dentro de casa. Se você tem filho que é um pouquinho maior também, não é tarde para você falar sobre este assunto. Então, para a gente começar, eu gostaria de passar para vocês a diferença. Existe muita diferença entre a questão do sexo e da sexualidade, tá? De uma forma muito simplista, a gente sabe que o sexo é o ato em si, é o coito, é aquilo que vocês fazem para ter os bebezinhos, tá? Ou não somente para ter os bebezinhos, para quando vocês precisam. Então, a gente sabe que esse é o ato em si. Já a sexualidade é um conceito muito maior mesmo. Muitas vezes a gente reduz a questão da sexualidade só no sexo em si, no ato, ou na questão da homossexualidade. Não é, é uma coisa que é muito além. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, a questão da homossexualidade, eu não sei se vocês sabem, o termo correto é homossexualidade e não homossexualismo, porque o sufixo, o finalzinho, ismo, ele conota doença, e homossexualidade não é doença. Foi considerada doença até a década de 90, inclusive estava no CID, né? E da década de 90 para cá não existe mais. E sabemos que aquilo que é pecado não é doença, pode nos adoecer, mas não é doença, tá? Então é importante que vocês pensem nisso quando de repente tiver que entrar, não que a gente goste, tá? Mas que a gente tiver que entrar num debate, explicar alguma coisa, é importante pensar, homossexualismo hoje não existe mais, é homossexualidade, certo? E na sexualidade a gente encontra a questão de afetividade, né? A questão de atração física, a questão de identidade de gênero, que hoje está muito distorcido, toda aquela questão de que nasci uma mulher, num corpo de mulher, mas eu sou um homem, ou nasci num corpo de homem e me sinto uma mulher, né? São coisas que vêm para distorcer aí a identidade das pessoas, tanto dessa geração quanto das gerações passadas também, né? Então, a orientação sexual também, eu nasci homem, mas eu sinto atração por homem, eu nasci mulher, mas eu sinto atração por mulher. Só que o gênero, nós temos a convicção de que só existem dois, o masculino e o feminino. Sabemos que Deus não faz nada errado, tá? Mas aí você pode estar pensando, mas e o hermafrodita?
Até mesmo a pessoa que nasce com os 2 órgãos tem um que sempre prevalece. Tem um que sempre vai mudar o biológico dela. A pessoa que nasce com as 2 genitálias, se for, de repente, na questão do desenvolvimento biológico, mas já tem ali os seios, tem questão do período menstrual, você sabe que já é uma mulher, mesmo que tenha ali com os 2 órgãos. Sempre um dos 2 vai prevalecer e a pessoa vai conseguir se identificar e escolher com aquele gênero que ela quer ser, se é um gênero masculino, se é um gênero feminino, tá? É importante que a gente entenda também que a questão da nossa sexualidade, ela vai muito além daquilo que a gente sente da cintura para baixo, tá? Tudo começa dentro do nosso coração. Tudo começa na nossa mente, com aquilo que a gente alimenta. Então, às vezes, você está ali assistindo alguma coisa, o seu filho está assistindo alguma coisa que, para você, é uma coisa que não tem importância. Mas como que será que ele está recebendo aquilo? Criança também, que muitas vezes as crianças não têm muito filtro para entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, é importante a gente entender que aquilo que os filhos estão consumindo dentro de casa vai alimentar a mente e vai alimentar o coração. E a gente sabe que a palavra fala de que a gente deve guardar o nosso coração. Se a palavra nos dá essa instrução, é porque Deus já sabia que o nosso coração seria bombardeado por muitas coisas, e muitas coisas ruins. Porque na medida que nós temos coisas boas, nós também temos coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, que acontecem ao nosso redor. Então, é importante que a gente pense nisso também, tá? Tudo que a gente deve guardar, a gente precisa guardar o nosso coração, porque é dele que procede a vida. Então, se o nosso coração está sendo contaminado com coisa ruim, a nossa vida não vai ser uma vida bem-sucedida em Cristo, não vai ser uma vida próspera. E eu não estou falando de dinheiro. A prosperidade no relacionamento com o Senhor. A prosperidade no relacionamento dentro da tua casa, com o teu filho, com a sua família. Tá? E eu gostaria de já entrar no tema falando sobre esse caos que fala em Gênesis 39. Todo mundo conhece a história de José, né? Sabe o que aconteceu com José, sabe o que os irmãos fizeram com José, e que, de alguma forma, onde José estava, ele se destacou. E esse destaque dele foi porque ele servia ao Senhor. E um homem olhou para ele, esse cabra é bom, vou levar ele para ser meu servo, vou levar para trabalhar na minha casa. Ele era inteligentíssimo, por isso que existia um destaque também. E antes de mais nada, Potifar falou, olha, tudo que é meu é teu, mas a minha mulher não. Então, eu fico imaginando, por que ele falou isso? Será que ele conhecia a peça da mulher? Será que já era ali um indício para alguma coisa? Né? Eu acredito, posso estar errado, depois os pastores podem até me corrigir, eu acredito que José não estava nem aí para a mulher dele, mas ele tinha ali essa orientação. E aí a gente vê que quem chamou a atenção de quem foi José, mas foi de uma forma que não foi consciente. José não quis chamar a atenção daquela mulher, mas a mulher olhou para ele, nossa, esse novinho, esse jovenzinho, bem afeiçoado, porque a palavra fala que José era bem afeiçoado, né, bonito, viçoso, estava na flor da idade, né? E aquela mulher dava investidas para José, uma mulher madura para um jovem. E José estava longe da família. José tinha sido enganado pela própria família, né? Não sei dizer se José cresceu ouvindo os pais falando sobre sexualidade, não sei. Talvez naquela época era muito menos estruturado como nós temos hoje, com acesso à informação e tudo mais, né? Até porque tinha toda aquela questão de ter mais de uma mulher, e enfim. Mas o coração de José estava em Deus. E eu acredito que todas as vezes que a mulher tentava, ele ignorava. Só que teve uma hora em que ele falou assim, não dá mais. E mesmo que Potifar tinha dito para José, na minha mulher você não toca, eu acredito que essa obediência não tenha sido por conta de Potifar. Foi porque José tinha um Deus. José servia a um Senhor e ele servia de forma genuína. Porque se a gente parar para pensar hoje, como que seria, na atualidade, uma cena dessa de alguém que não serve a Cristo? Provavelmente ia ceder. Um jovem ainda, a gente sabe que a juventude está tudo muito aflorado, tudo muito sensível, muito estímulo existe hoje aí,
né, e chama atenção. Só que o diferencial de José desde sempre, desde quando ele teve sonho, desde quando teve aquela túnica maravilhosa, até chegar onde ele chegou, teve um propósito para todas as coisas. E os seus filhos têm um propósito também. Talvez você ainda não saiba. Talvez o Senhor ainda não tenha revelado o propósito para os seus filhos. Mas existe um propósito. E com certeza, não estou jogando praga, mas uma coisa que é da nossa vida de crente, a gente vai ter trabalho, a gente vai ter luta. A questão é, a gente precisa saber como lutar. E José foi esse jovem que ele lutou. A gente vê que ela chegou a ir para cima dele. Não, vamos, eu quero. José fugiu. E é isso que a gente precisa aprender e também ensinar. Porque muitas vezes a gente pensa, não, mas eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mesmo. O Senhor nos dá as ferramentas corretas para lutar as nossas batalhas, né? Mas tem vezes em que o fugir vai ser a melhor opção. E não é sinal de fraqueza. A gente se acha invencível, né? Nada. Pode vir que eu enfrento. Que agindo Deus, quem impedirá, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Não é que você não pode, mas é muito importante a gente entender que às vezes é necessário fugir. A mulher ainda ficou com a capa de José e deu todo um transtorno para ele depois. Acusou ele de tentar fazer alguma coisa com ela, ele voltou para a prisão, e foi uma situação caótica para ele. Coitado, para um jovem que só queria trabalhar, só estava servindo ao seu senhor ali, o seu senhor humano e o seu senhor eterno. Mas ainda assim, ele, na tentativa, que teve um sucesso, sim, né? A única questãozinha foi dela conseguir ainda pegar a roupa dele, pegar a capa dele e fazer todo um furdunço da vida dele. Então, é importante que, todas as vezes que você for falar com teu filho, ou até mesmo para você, não tem problema você sair correndo. Porque Deus não vai se impressionar que você, olha, ele é forte, está enfrentando. Não. Deus nem se impressiona com a capacidade que a gente tem de enfrentar. Deus se impressiona com a capacidade que a gente tem de fugir. Entender que não, eu tenho um limite. Todo mundo tem um limite. A gente tem ali um espinhozinho na carne, a gente tem alguma coisa que a gente sempre tem que estar tratando, se não para a vida inteira, pelo menos por um período específico, e a gente precisa entender que a nossa natureza é fraca, é falha, e isso vem desde de quando a gente nem pensava em estar aqui juntos hoje. Então, é importante que você oriente o seu filho a isso. Você não está vendo? Você não está conseguindo? Foge. Se tiver que fugir no sentido literal da palavra de sair correndo, sai correndo também. O perigo está aí. Enquanto a gente está vivo, a gente está vulnerável a muita coisa. Então, a tentação, ela vai sempre existir. Só que a vitória, ela vem quando a gente escolhe fugir, a gente escolhe guardar o nosso coração. Falando sobre a questão do pecado, né, desde quando ele existe, a gente sabe que foi distorcido a partir do momento em que houve a queda. Sabemos que Deus fez perfeita todas as coisas. Se tem um ser que não erra, que é perfeito em tudo que faz, é o Senhor. Ele foi perfeito ao te criar, ele foi perfeito ao criar teu filho, ele foi perfeito na criação deste ministério, perfeito neste momento em que ele já tinha estipulado há muito tempo. Mas por uma curiosidade, as coisas foram por água abaixo. Por uma questão de talvez querer ser igual ao Senhor, de querer ter coisas que a gente nem deveria ter. Então, a partir do momento em que houve a queda, muita coisa foi distorcida. Embora tudo tenha sido criado pelo Senhor, tudo também foi afetado. E, obviamente, que não foi afetado pelo nosso Senhor. O Senhor criou a nossa identidade, a capacidade de desejar, a capacidade de multiplicar, no que diz respeito a ter filhos, a capacidade de intimidade também. Mas aí você consegue perceber que, a partir do momento em que Adão e Eva pecam,
alguma coisa acontece ali que eles percebem. Nossa, nós estamos nus. Como que eles sabiam que eles estavam nus? Por que eles sentiram aquela vergonha que até então não tinha, que era muito natural para eles, era muito saudável também? Hoje, se a gente for encontrar alguém na rua que está despido, vai ser um choque para a gente. E quando tinha ali antes da queda, não era, porque era uma coisa muito natural. Não existia uma maldade, não existia uma conotação ruim. Mas isso foi deturpado. Então, antes da queda, a intimidade era saudável. E após isso, começou a ter insegurança do próprio corpo, distorção da nossa própria imagem. Começamos a ser bombardeados por muita coisa, né? Para não ir muito longe. Eu não sei qual é a frequência que vocês assistem TV. Mas, gente, é raras vezes que você liga num canal aberto e tem alguma coisa decente passando. Ah, mas o meu filho, ele só assiste um canal específico. Legal, né? A gente vê filhos pequenininhos, crianças em que os pais colocam ali desenhos cristãos. E isso é ótimo. Você precisa mesmo alimentar isso no teu filho. Só que você consegue monitorá-lo 24 horas por dia? Você consegue saber aquilo que ele está consumindo? Principalmente as crianças pititiquinhas. Elas conseguem captar coisas que, às vezes, nós adultos não conseguimos. Até por uma questão cognitiva, uma estrutura que ainda está sendo maturada, eles pegam muito fácil. Aquelas questões de mensagens subliminares, por exemplo. Às vezes a gente não consegue, mas uma criança pega aquilo muito rápido. Às vezes você fala, pai, você viu aquilo? E a gente nem percebe. Mas como que você conseguiu ver isso? Porque é criança. Então, é importante, sim, que você monitore seu filho. Ah, mas e a questão da privacidade? Isso é um tanto quanto delicado, porque você é responsável pelo teu filho. Você é a autoridade espiritual na vida dele. Então, tudo que acontecer com ele é uma responsabilidade sua. Então, o que é melhor você pensar? Sobre uma privacidade ou sobre uma vida saudável com Deus, até mesmo uma vida mentalmente saudável, porque isso afeta, sim, o mental. Então, não tem como. O que eu alimento aqui, o que eu alimento na mente, vai refletir da minha cintura para baixo, daquilo que eu tenho desejo, daquilo que eu tenho vontade de fazer, né? Eu estava vendo semana passada uma galera falando sobre, eu não vou me lembrar o nome do desenho agora, mas que tinha coisas sexuais muito explícitas, e criança de 5, 6 anos assistindo. Então, hoje a gente não tem muito para onde correr. A gente não pode confiar em todos os canais que a gente está vendo. Ah, eu tenho um controle parental. Ótimo, tenha mesmo. Continue tendo. Pergunta para o teu filho, o que é isso aí? Do que fala isso aí? E esteja pronto para uma resposta. Porque às vezes a gente não tem, né? A criança vem perguntando, mãe, pai, como que é feito os bebês? Aí você fica, é a cegonha. Não, foi uma plantinha que foi plantada e ela germinou e tudo mais. Aí você coloca, você vai falar da genitália do seu filho, você coloca um nomezinho carinhoso. Eu entendo que é no sentido de cuidar e tudo mais, só que a gente precisa também prestar atenção nisso. Vi o relato de uma professora uma vez, em que a menininha tinha 5, 6 anos. Ela falou, professora, o meu tio fica pedindo o meu biscoitinho. E a minha mãe fala que eu tenho que dividir o biscoitinho. Só que biscoitinho era um nome carinhoso que a mãe dava para a genitália da criança. Até a criança perceber o que é um biscoito de verdade e a forma como a mãe trata a genitália dela, não é rápido como nós adultos conseguimos, é um raciocínio diferente. E o tio, uma pessoa muito mau caráter, uma pessoa muito ruim, entendeu aquilo. Então, ele começou a pedir o biscoitinho da menina. E a mãe sempre falava, você tem que dividir as suas coisas. E aí vocês já podem imaginar o que aconteceu com aquela criança. Aí a criança contou para a professora na hora entendeu e fez a denúncia. E aquela criança estava sendo abusada. Então, se você não orienta, quem que vai orientar? Não é errado você falar da genitália do seu filho de fato como é, que é um pênis, que é uma vagina, isso não é errado. Você precisa instruir o teu filho quem que deve tocar e quem que não deve tocar. E é importante que quem não deve tocar tem que ser um número muito maior de pessoas que não deve.
E nesse sentido também, ó, até tal ano, é a mãe que te ajuda, é o pai que te ajuda. E depois também, não adianta, às vezes o adolescente ele tem vergonha, e tem mesmo. Embora tenha famílias em que é muito aberta essa questão de todo mundo se ver nu e tudo mais, é uma coisa que também precisa tomar muito cuidado também, tá? Para que isso não vire um costume de que quando tiverem um outro ambiente, ele se expor ou outra pessoa se expor e achar que não tem nada demais, não tem nenhum problema. Porque tem, gente. Porque tem. A partir do momento que uma criança, um jovem, um adolescente é tocado de uma forma que não pode, é violado em alguma coisa, o dano vai ser muito difícil de reparar. Eu creio que Jesus repara todas as coisas. Eu creio sim, eu não tenho dúvida disso. Só que é um processo. É um processo que a família não gosta de passar. Porque daí envolve toda uma questão de confiança, envolve toda uma questão de autoestima. Você fere algo. E o ferimento não é só no sentido físico, é no sentido emocional. E o emocional, quando ele está destroçado, é muito complicado. É muito complicado. Então, é um alerta que a gente precisa ter. Até mesmo dentro das nossas igrejas, cuidar das nossas crianças. Eu estava vendo semana passada um estudo, 83% dos casos de abuso acontecem com pessoas conhecidas. A criança que tem um tio, um primo, alguém que está ali dentro daquele ecossistema familiar, que conhece a família, que é livre de qualquer suspeita, é exatamente isso. 83%. Raramente vai ser um desconhecido. Nossa, então agora eu tenho que desconfiar de todo mundo? Não é desconfiar, mas é você saber quem você coloca dentro da tua casa, é saber com quem você deixa o seu filho, é saber para onde que o seu filho está indo. Eu vou em tal lugar. Não, tudo bem, eu confio na pessoa. Não, a gente precisa mesmo de uma rede de apoio, a gente precisa confiar nas pessoas. Só que aquela coisinha, um pezinho atrás, nunca é demais. Tá? Nunca é demais mesmo. E o que é importante, gente? É importante que a gente fale sobre isso aqui mesmo, na igreja, na nossa família. Porque se a gente não fala, o mundo fala. E a gente sabe que a forma como é falado é livre de qualquer princípio que a gente acredita. Não é obrigação da escola falar sobre sexualidade. Não é obrigação da escola falar sobre educação sexual. É obrigação nossa. Enquanto pais, enquanto irmãos, tios, tias, que servem ao Senhor. A palavra fala mesmo que existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo até mesmo para a nossa sexualidade de fato se aflorar. Existe o tempo certo para que haja uma intimidade sexual. Embora hoje, lá fora, é assim, você está gostando? Você sentiu alguma coisa? Ok. Meu corpo, minhas regras. Só que nós somos templo do Espírito Santo. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, que a gente tem essa luz, não somos mais nós quem mandamos no nosso corpo. É o Senhor. E o Senhor não quer que a gente faça coisa fora do momento específico. O Senhor não quer que teu filho, adolescente, fique tendo relações sexuais à torta e direito com todo mundo. Que só porque o fulano faz não acontece nada. Geralmente, nós acabamos sendo o exemplo ruim. Nunca aconteceu nada com ninguém. Mas daí, quando a gente vai fazer, acontece alguma coisa. E é ruim a gente ser o exemplo ruim. Tá vendo? O fulano, nossa, gravidez na adolescência. E cadê o pai? Cadê a mãe daquela menina? Pegou uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Não tem uma família. É importante que a gente fale disso. É desconfortável às vezes? É desconfortável. Todo assunto que trata de cuidado nessa área é desconfortante. Às vezes chega aqui um jovem, um adolescente, poxa, pastor, eu estou sentindo atração por alguém do mesmo sexo, o que eu faço? Repreende que isso é demônio. A gente também precisa parar de endemonizar tudo. A gente precisa parar. Essa questão da homossexualidade, ela diz muito sobre o contexto que a gente está inserido, das nossas vivências. Ninguém nasce homossexual. Ninguém nasce heterossexual. O Senhor nos dá ali indícios, homem e mulher. Então a gente sabe que um tem que ser para o outro. Passou disso, já é do maligno.
Como falam, Deus não fez Adão e Ivo, Deus fez Adão e Eva. Como que procria? Homem e mulher. Dois iguais não procriam. Então a gente precisa pensar nisso. E a gente também, falando de coração, que o nosso coração é o centro da nossa identidade e da nossa sexualidade. Vocês estão entendendo? Está tudo certo? Amém. Com relação às orientações e os cuidados. Eu venho de uma família que não tínhamos muito diálogo efetivo. Era aquele diálogo normal, né? Era mais diálogo para tirar um sarro com a cara do outro do que para ter conversas sérias, né? E quando tinha possibilidade de ter conversa séria, todo mundo sumia, todo mundo fugia. Cresci em cidade pequena, interior, não sei se vocês conhecem Rosana, uma cidadezinha, isso aqui, pititiquinha. Então, todo mundo era livre. A molecada na rua o tempo todo. Tinha uma danceteria na época, era 3, 4 horas da manhã, estava todo mundo lá. E não é que não tinha coisa errada, sempre teve. Só que parece que, conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando muito mais explícitas. A gente fazia muita coisa errada escondida e dava certo. Não tinha câmera na época. As coisas não viralizavam. E quando começavam os bochichos na cidade, é mentira. E ficava por isso mesmo. Hoje tem prova. As pessoas filmam, as pessoas jogam na internet. E muitas vezes, se não todas as vezes, as pessoas não estão preocupadas em como vai ficar aquela pessoa que está sendo exposta. O lance hoje é viralizar. É ter like. E você acha que a galera de hoje em dia não quer também estar assim? Não, eu preciso ser visto, eu preciso estar por dentro de tudo que está acontecendo. Por isso que eu falo, hoje, o que tem de estímulo é gigantesco, a gente não consegue controlar. E na minha época, no meu grupo de amigas, eu era a mais sossegada mesmo, né? Tanto que teve uma que engravidou na adolescência, hoje tem a mesma idade que eu, já está com 4 filhos, eu não sei se eu estou atrasada, ela que está muito adiantada. Daí você fica assim, meu Deus, né? Mas eu já via um movimento de amigas que tem namorado e ficava com outros rapazes. E eu nunca entendi isso. Eu falei, gente, e eu não era crente, tá? Me converti com 15 anos. Só que para mim alguma coisa não dava certo. Como que alguém se relaciona com uma pessoa e se relaciona com vários outros caras? Aí eu ficava pensando, será que eu que sou estranha? Porque para mim, eu sempre tive muito essa questão de que eu não posso deixar que qualquer um passe a mão no meu corpo. E como que isso é normal? Então, é estranho isso. Mas todo mundo sabia? Não sabia, que nem falei, era muito fácil você fazer as coisas escondido. Era muito fácil. Atrás de casa você fazia as coisas escondido. Você ia num parquinho, você fazia as coisas escondido. A questão é como que a gente pode achar que isso é normal? Eu creio que nós aqui não achamos isso normal. Eu quero acreditar nisso. Só que o seu filho na escola tem muita coisa. Não, isso é normal. Às vezes tem vergonha de falar que é crente, porque, nossa, os crentes não podem fazer nada. É tudo proibido para os crentes. Mas esses dias eu ouvi uma frase muito interessante de que a pessoa que está presa, é aquela que está fazendo os próprios desejos, as próprias vontades. E livre é aquele que consegue lutar contra ela, aquele que consegue ficar longe. E é uma realidade. É uma realidade. Nós servimos a Cristo porque nós entendemos em algum momento que era necessário. Nós devemos obediência ao Senhor porque nós temos essa necessidade, uma coisa mesmo que de desespero no sentido de que, Deus, eu não quero pecar porque eu tenho medo do castigo, mas é que eu não quero pecar porque eu não quero ferir a nossa aliança. Eu não quero perder essa intimidade. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente fica com vergonha, até mesmo de Deus. A gente sabe que Deus vê tudo. Mas eu tenho vergonha de Deus. É bom que a gente tenha mesmo. Porque essa vergonha faz com que a gente tenha temor ao Senhor e a gente pense muito antes de fazer qualquer coisa. E a gente precisa passar isso para os nossos filhos também. Você precisa ter essa comunicação aberta com os teus filhos. Tá? Ter uma escuta ativa, um acolhimento, romper com ciclos tóxicos. Poxa, fui criado numa família extremamente rígida, em que você não podia questionar o pai ou a mãe.
em que na minha família, se eu não pedisse a bênção para alguém mais velho, nossa, eu era escorraçada, porque era como se eu estivesse ferindo alguém. Era aquela coisa, para algo específico você tinha muito valor, para outro não existia. Então, se eu cresci assim e estou viva até hoje, não tem problema o meu filho também não saber disso. Tem problema, porque com certeza, quando a gente cresce sem saber de alguma coisa, e a gente aprende da forma errada, vem alguma coisa de ruim para nós. Vem alguma coisa de ruim. E dentro da nossa família, a base, gente, é o diálogo. Não tem como a gente se relacionar com alguém se a gente não conversar. E não é uma conversinha superficial. É uma conversa mesmo de que, vamos aqui, vamos sentar. Talvez você saiba como que é a personalidade do seu filho, o temperamento dele. Aquele que é mais falante, usa disso que é mais falante. Aquele filho que ele é mais centradinho, mais quietinho, busca meios para falar essa linguagem dele. Ah, mas o meu filho é muito difícil, a minha filha... Mas precisa ter a insistência. Se um dia não insistiram em nós sabemos como foi ruim não ter alguém para insistir. Então, é importante que a gente pense nisso. Se foi ruim para nós, também vai ser ruim para os nossos filhos. Então, insistam nisso sim. Perguntem, e aí, como é que você está? Ou então, para iniciar um assunto, o que você sabe sobre sexualidade? Ah, mas eu tenho medo da resposta. Ok. Acontece mesmo, só que precisa enfrentar isso. Ah, mas eu não tenho o subsídio necessário para conversar. Estuda, pesquisa, consuma muito conteúdo cristão voltado para essa área, porque tem muito hoje. Tem bastante conteúdo na internet, no YouTube. Você tem aí perfis de pessoas muito relevantes nessa área que tratam de sexualidade dentro do ambiente cristão. Então, sempre... ou na maioria das vezes, vai ter que partir de você, que você é a pessoa madura, que você é o adulto da tua casa. E aí, você está se envolvendo com alguém? Quem são seus amigos? Importante você saber também com quem o teu filho está se relacionando. Né? Entender que a sua dor daquela época lá atrás, talvez nos anos 90, 80, 70, não sei se tem alguém dos anos 60 aqui, mas é totalmente diferente. É totalmente diferente. A gente também precisa entender isso. A forma como era tratada as coisas lá atrás, hoje já tem que ser totalmente diferente. Então, as nossas dores, elas não podem ser passadas de geração para geração. Porque aí você não desenvolve o teu filho, você não instrui da forma certa. Mesmo que você seja crente genuíno mesmo, tenha sido convertido genuinamente. É preciso entender para tratar da melhor forma possível. E a gente precisa também entender que a geração de hoje, ela está muito questionadora. Né? Então, se você somente falar, não pode, por quê? Porque não vai dar. O não pode, ele não gera senso de valor. Então, a gente precisa entender que Jesus não é um senhor carrasco, Jesus não é um punidor simplesmente porque ele gosta. Que o não pode vem carregado de princípios que vêm para cuidar do nosso coração, cuidar da nossa saúde emocional, cuidar do nosso corpo físico, sim. Então, tudo aquilo que você falar para o teu filho que não é recomendável ou não pode, traga com base na palavra de Deus. Mostre para eles exemplos muito práticos. E um exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, relacionado a quem os seus filhos se relacionam, é a história de Aminon e Tamar. Talvez vocês já tenham visto isso, né? Ambos filhos de Davi, meio-irmãos. Aminon começou a sentir uma obsessão muito grande por sua meia-irmã. E essa obsessão era uma obsessão sexual. Não era assim, porque eu tenho cuidado com a minha irmã, porque ela é frágil, eu preciso protegê-la. Não. Em algum momento da história, em algum momento da vida dele, ele começou a sentir atração sexual pela irmã. E isso o angustiava. Angustiava a ponto dele ficar adoecido, dele perder peso, a própria palavra fala, o semblante caído. E nisso, um amigo percebeu, porque era algo muito visível. Né?
Só que esse amigo, ao invés de falar para ele, não faça nada, ou procura ajuda, fez o caminho inverso. A pessoa que deveria ajudá-lo nessa situação não ajudou. Ele incentivou Amnon, traçou um plano não muito bom, né? Poxa, então finge aí que você está doente, peça para que a sua irmã venha cuidar de você. Tamar, essa irmã na qual ele desejava sexualmente. E aí pede para os guardas, todo mundo sair, e quando ela for te servir, você pega ela. E o pegar ela, vocês entendem qual é o sentido disso, né? E ele fez aquilo que esse querido amigo sugeriu. Abre aspas aqui. De fato, era um amigo? Eu acredito que não. Que eu sou já um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais dessa geração, eu gosto de ter comigo pessoas que nunca vão me incentivar a cair. Muito pelo contrário. Poxa, ó, você me ajuda nisso? Não, te ajudo. Ora comigo? Oro. Uma vez o meu pastor falou que ele estava acompanhando um rapaz, né? E que esse rapaz tinha problema na parte sexual, com questão de pornografia e tudo mais. Aí o pastor falou para ele, ó, quando você vê que o negócio está pegando, me liga, que vai parar à vontade na hora. Vem aqui conversar comigo, que vai parar à vontade na hora. E esse rapaz fazia isso. Ele ia atrás de alguém que fosse ajudar a ir do lado oposto dessa tentação, desse desejo. O que foi diferente aqui com Amnon. Amnon abusou da sua irmã, da sua meia-irmã. A gente sabe que, até mesmo por conta de uma questão sexual, a linhagem de Davi foi toda bagunçada, né? Davi desejou uma mulher que não era dele. Criou toda uma situação para que aquela mulher ficasse viúva e ele conseguisse pegá-la, esposá-la. Davi, é muito engraçado que Davi, parando para pensar, o cara derrotou um gigante, mas caiu para uma mulher. E você fica, então, a partir daí, muita coisa começou a acontecer na vida da família de Davi. Perdeu um filho, depois Absalão soube que Amnon fez com Tamar, matou o outro meio-irmão. Foi uma loucura. Porque iniciou-se ali, não sei se eu posso dizer uma linhagem, mas uma questão geracional voltada para a partir da sexualidade, do desejo carnal. Então, será que você sabe com quem que seus filhos estão se relacionando? Quem é o melhor amigo deles? Sobre o que eles conversam? Porque ainda que na minha geração eram menos explícitas as coisas, também existia coisa ruim. As amigas que iam, vamos ali, vamos falar com fulano, vamos em tal lugar. E você fica, não vou. Não vou, por quê? Eu nem sabia explicar. Só que dentro do meu interior eu já entendia que não era certo. Então, eu me sentia muito desconfortável em ouvir coisas que as minhas amigas faziam. E eu falava, não, gente, não é possível que isso é considerado normal. E continua sendo normal. Sei que se vocês viram recentemente um vídeo que estourou na internet, de um influencer falando sobre a questão da adultização, né? De crianças que são usadas nas redes sociais e tudo mais. E isso sempre existiu. Sempre existiu, sempre esteve ali na nossa cara, mas graças a Deus que surge alguém que tem uma influência no meio das redes sociais para falar disso, para denunciar. Mas eu também já denunciei. Mas, infelizmente, talvez a gente não tenha tanta relevância e tanta força quanto essas pessoas famosas, né? E se todo famoso pudesse usar a voz dele para falar sobre isso, muita coisa seria diferente. Às vezes a gente até vê alguma coisa e a gente não percebe o conteúdo que a gente está consumindo. Que linda aquela criança. Teve uma vez que eu falei com uma amiga, que ela tem filhas, e aí eu estava vendo uns stories e eu fiquei muito incomodada com aquilo. Eu falei, não, eu vou falar, porque como eu falei, eu não sou mãe. E tem muito daquilo, mas o que você está falando se você não tem filho? As pessoas falam isso, joga na cara, sabe? E deixei passar, e aí ela começou a postar outras coisas. E, gente, obviamente, sem maldade. Eu não tenho dúvidas de que você posta do seu filho, da sua filha, é sem maldade.
Só que não é aquilo que parte do nosso coração, é aquilo que parte do coração do outro. E aí eu cheguei nela e falei, olha, eu já estou incomodada há um tempo, eu não tenho achado muito saudável você expor as meninas dessa forma, com um shortinho curto, com um topzinho, né? Aí vira uma estrelinha aqui e aparece os fundinhos. E falei, olha, você me perdoa por estar falando isso, só que eu senti que eu deveria falar porque é uma coisa que me incomodou muito. Aí ela me respondeu, falou assim, nossa, isso é engraçado, porque eu acabei de postar um vídeo e eu acabei de sentir um incômodo gigantesco. Eu vou apagar. Ela foi e apagou. E desde então eu tenho percebido de que ela não está, mesmo postando, ela continua postando, obviamente, mas não mais da forma como ela estava. Por quê? Era uma coisa inocente. É uma coisa muito inocente. Eu sei que vocês que têm filhos, vocês querem expor a obra de arte de vocês. Falam, olha que linda, cara da mãe, cara do pai. Olha só, olha como eu fiz, é bonito. Né? E esse não é o problema. Tá? Esse não é o problema. Ah, mas a gente tem que ficar preocupado com o que os outros vão pensar? A gente tem. Pô, a gente é crente. A nossa vida não é fácil. A gente precisa cuidar também do coração do outro. Se você não zelar por aquilo que é seu, quem que vai zelar? Ninguém. E o que mais tem nesse mundão hoje é gente para corromper a tua obra-prima, aquele que é o teu orgulho. Então, lembre-se disso, que as más influências podem potencializar os desejos pecaminosos. Se você sabe que existe alguma inclinação no teu filho para alguma questão sexual, direciona ele para quem de fato pode ajudar. É aquilo que o meu pastor fazia, você está apertando alguma coisa? Me liga. Vem aqui tomar um café comigo. Porque você não vai fazer nada com outra pessoa ali. Porque é vergonhoso. É vergonhoso. Eu sei que a gente não coloca pecadinho e pecadão. Mas por que é mais desconfortável falar sobre sexualidade ao invés de falar sobre o consumo de álcool e de droga? Por que isso pega um pouquinho mais na gente? Por que é mais fácil falar sobre alguém que é corrupto do que sobre sexualidade? Por que eu vou julgar mais o irmão que tem inclinação homossexual do que aquele que consome droga? Qual que é a diferença? É um pecado, gente. A consequência é diferente? Consequência é diferente. Mas a gente ainda tem isso entranhado em nós, de que existe, parece que um tem um peso muito maior que o outro. Então, nossa, chegou ali alguém que é travesti. Como que você vai agir? Eu estava até falando com uma amiga esses dias, será que a igreja como um todo, está preparada para receber um transexual? Porque assim, recebo aí um transexual, um homem trans, que é a mulher que se identifica como homem. Aí a mulher chega na igreja, pô, como é seu nome? João. Não, seu nome de mulher. Não é assim que a gente tem que chegar. Porque por mais que a gente queira ajudar, é o Espírito Santo quem convence. Nós temos, sim, as armas necessárias, a gente precisa acolher, isso é um fato, mas é o Espírito Santo quem faz a obra. E que a gente possa ser pessoas que ajudem da melhor maneira possível. Desculpa a expressão, mas muitas vezes a gente mais mata do que a gente traz para a vida. É uma cultura do cristianismo. Aquela coisa de muito truncada e que, não. Se você sabe que tem um irmão que é homossexual, não vou nem ficar perto dele. Porque vai que ele fica afim de mim. Ué, mas a gente é heterossexual, a gente fica afim de todo mundo? Por que um homossexual tem que ficar afim de todo mundo? É importante a gente trazer essa consciência também. Assim como o hétero tem os seus problemas, o homossexual também tem. O Senhor não vai olhar para a gente e falar, nossa, a obra do hétero é bem melhor que a do homossexual. Porque a pessoa ela pode ser, sim, homossexual, cristão, só que ele pode não praticar isso. Você vê relatos de pessoas que, não, vou ficar a vida toda no celibato, porque eu sei que é isso que o Senhor abomina. Então, eu não vou contra algo que o Senhor quer para mim. Se é necessário ficar no celibato, eu vou ficar no celibato. Existe cura gay? Não existe cura gay. Existe libertação. O Senhor pode mudar. Eu não tenho sombra de dúvida de que o Senhor pode mudar.
mas aí é algo muito particular desta pessoa com o Senhor. Em 2016, eu fui para Jocum, eu não sei se vocês conhecem, que é uma instituição interdenominacional, e eu fiquei lá 6 meses e a gente vê muita coisa, muita coisa. Eu cheguei lá pensando, nossa, só vai ter gente firme, não sei, que gente? Era cada coisa. E a gente pensa, não, mas aqui tem que estar os bons. Não. Na verdade, ambiente de igreja, ambiente de seminário, as pessoas que estão lá são as que de fato precisam de ajuda, precisam de cura. E eu fui para lá por uma palavra muito específica de Deus para minha vida, porque eu precisava ser curada em muitas coisas. E aí eu vi uma pessoa que eu ficava, é menino ou menina? É homem ou é mulher? Depois eu fui saber que era uma mulher, que fez a transição para ser homem, tirou os seios, tirou tudo, o que já veio da fábrica, e ela se arrependeu daquilo. E entendeu que ela ficou ali destinada a talvez ter um filho, não poder amamentar, porque já tinha tirado os seios. Talvez destinada a ficar sozinha, porque esteticamente falando, não é uma pessoa que um homem talvez olharia e sentiria atração. Da mesma forma, o homem. O homem faz a transição de gênero, tira a genitália e não tem como voltar atrás. É uma consequência que a pessoa vai ter no resto da vida, uma vez que ela passa por essa transição, ela se arrepende, entende que é errado, mas e aí como é que vai ser agora? Vai precisar a viver daquela forma. E o Senhor ajuda. Deus ajuda. E é importante que a gente pense nisso. A partir do momento que entrar alguém ali por aquela porta e você vê que tem um jeito estranho, ou então que é visivelmente uma pessoa travestida, o que você precisa fazer? Acolher. Porque aqui é o melhor lugar para essa pessoa estar. É o melhor lugar para a gente estar. Porque aqui, em conjunto, em comunhão, a gente consegue ser suporte um do outro. Porque a palavra fala, o suportai-vos em amor, não é que, lixe, vou ter que suportar aquela irmã ali. Não, é a gente dar o suporte mesmo. O suporte que ajuda a segurar aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente fala, suportai-vos em amor, né? Tem que suportar aquele ser humano. Não, mas é orar com aquela pessoa, tá precisando de ajuda? Conta comigo, me liga, independente da hora. Recentemente, a gente tem passado por uma situação bem complicada. Esse casalzinho da frente aqui são meus amigos desde 2018, né, cara? E a gente caminha junto e tudo mais, e a gente tem passado por uma situação complicada, que infelizmente, temporariamente, não sabemos, a gente perdeu uma pessoa muito querida pro mundo. Pro mundo, uma pessoa assim, que ela dominava a palavra assim de uma forma, quando ela falava, a gente sentava para ouvir e ficava horas e horas e horas. E ela simplesmente falou para mim, estou cansada dessa vida de negar a si mesmo. Então eu vou viver aquilo que eu quero viver. E ela sempre lutou com essa questão da sexualidade dela, sempre. Uma vida muito complicada, de muitos abusos, de negligência familiar, isso que aquilo. E ela resolveu se relacionar com uma outra mulher. E eu sempre soube disso, sempre soubemos disso e nunca a julgamos. Muito pelo contrário, se você precisar, a gente ora com você, vamos fazer tal coisa, vamos não sei o quê, a gente está ajudando. Só que chega um momento em que não depende mais da gente. O que a gente pode fazer agora? Só orar pela vida dela. Ela conhece a palavra, e muito bem, por sinal. Né? Uma pessoa que a gente viu Deus usando e fazendo coisas muito grandes assim, em diversas áreas da vida dela. Né? Só que foi chegando um momento, aquilo que a gente estava falando há pouco, ela foi começando a consumir coisas que ela não deveria consumir. Tanto que, você, eu, Bianca, você fica assistindo coisas de sexo explícito? Não. Por quê? O que vai me edificar? Mas isso te gera alguma coisa? Talvez gere. E aí? O que eu vou fazer com aquilo que foi gerado em mim? Então, você bota o controle lá para ir mais rápido, sabe? E você assiste. Então, não. É muito conteúdo que não tem nada a ver. Não vou assistir. Você vai se privar? Eu vou me privar. Tá? Que é uma consciência que eu tenho. E que, se possível, caso eu tenha filhos, passarei para os meus filhos também. Passo para quem está perto de mim e precisa de alguma ajuda. Então, é importante. É importante que a gente entenda que o fugir não é errado, tá? Entender também que o sexo fora do casamento,
fere uma aliança com Deus. Né? Teu corpo, o nosso corpo, ele foi criado para algo muito específico. E tudo que o Senhor criou vem dele, vai para ele e é para a glória dele. Então a gente precisa saber que o meu corpo não é todo mundo que tem que tocar. Existe um momento certo para isso. Tá? E os seus filhos precisam disso, de pais presentes e atentos, independente da idade. Tá? Uma vez que seu filho, ainda é responsabilidade sua, mora com você, esteja sempre atento com ele. Ah, mas ele só vive dentro do quarto. Às vezes ele está muito mais exposto a coisas ruins dentro do quarto do que na rua. Mas não sai para nada, só fica com o celular na mão. E você não fica preocupado? Eu ficaria. Então é importante que você também esteja aberto para um diálogo, para acolhimento, que estejam sempre fundamentados na palavra de Deus, ainda que você não saiba muito, poxa, eu não conheço muito da palavra de Deus, vocês têm líderes, vocês têm pastores. Tome um cafezinho com o seu pastor, conversa sobre isso. Ah, mas será que a gente pode ter um estudo sobre isso? Converse com a tua liderança. É importante. Como eu falei, é importante tratar disso aqui dentro, porque lá fora é tudo muito distorcido. Essa questão aqui de que ensinar sobre sexualidade não vai fazer com que a pureza do teu filho seja dissipada, tá? Muito pelo contrário. Você vai ensiná-lo a guardar isso. Ensinar que a pornografia, ela adoece a mente, ela adoece o corpo. Ensinar que o ficar banaliza aquilo que Deus nos deu de mais precioso. Nossa, todo mundo fica, só eu que não? Sim, só você que não. Porque você é separado por Deus, você é escolhido. E é isso que essa juventude, essa galera precisa entender. Que o Senhor sempre quer o melhor para nós. O Senhor sempre quer o melhor para eles. Já ouvi muita gente falando de que, nossa, vou usar o termo que todo mundo fala, eu peguei tanta gente que agora eu me sinto suja, me sinto sujo. Quis provar a minha masculinidade, me relacionando com tantas mulheres, quis ser desejada e por isso que me relacionei com tantos homens. Mas aí vai chegar um momento em que a pessoa vai entender que isso foi em vão. Porque a nossa satisfação, ela precisa ser no Senhor. A partir do momento que o teu filho entende que o Senhor é tudo para a vida dele, as outras coisas não vai nem ter interesse. E quem tem que fazer isso são vocês. Ah, por que o fulano... Ah, porque o fulano não tem orientação, o fulano não conhece Cristo, mas você conhece. Então, é importante que você siga por esse caminho. Entender que, mais uma vez, Jesus não nos pune, muito pelo contrário. Jesus nos cuida. Ele nos cuida porque Ele nos ama. E para vocês que são pais, vocês sabem que a maior herança que vocês têm são os seus filhos. Para aqueles que serão, a maior herança será os filhos de vocês também. E o que você faz com uma herança? Você deixa assim, de qualquer forma? Você não deixa. E também entender que, além deles serem a maior herança para vocês, que a palavra do Senhor precisa estar no coração deles. E a gente sabe. Guardei a palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. Então, isso é fundamental. E para a gente finalizar, a sexualidade é um presente de Deus. Não é somente para um mero prazer. Não é somente para a satisfação de alguns minutos. O Senhor nunca nos dá um presente para que de fato ele não seja útil. A gente já ganhou algum presente que, nossa, para que eu vou usar isso? Diferente de Deus. Deus sempre nos dá alguma coisa que vem de acordo com as nossas necessidades, que vem a ser útil para nós. Ainda que tenha sido distorcido, cabe a nós a dar o valor que esse tema merece, a quebrar todos os tabus, a parar de demonizar tudo, porque tudo é do demônio. Deus que fez todas as coisas. Às vezes a gente atribui coisa a Satanás e a gente acaba descredibilizando Deus. Não. Satanás não faz nada, só faz copiar, e copia mal copiado ainda, né? Distorce tudo. Como eu falei,
tudo vem de Deus, tudo volta para Deus e tudo para a glória de Deus. Então, sejam pais que conversem, que escutem, que orientem. Sejam pais que não sejam juízes que condenam, mas sejam juízes, sejam guias que orientam da melhor forma possível. Não, aqui nessa casa ninguém fala sobre isso. É uma escolha sua. Mas em alguma outra casa isso vai ser falado de uma forma totalmente diferente. Eu não sei, como eu falei, eu não tenho filho, mas eu acredito que filho dá trabalho em todos os sentidos, né? A preocupação. Ah, não, porque daqui 15 anos já não me preocupo mais. Aí tem outro tipo de preocupação. A cada etapa que a criança passa na vida é uma preocupação diferente. Até depois que casa ainda dá uma preocupaçãozinha para os pais ainda ficam, como é que tá? Óbvio que cada etapa, cada fase de maturação da vida do teu filho vai ser diferente, mas a tua preocupação vai ser a mesma, ele não vai deixar de ser seu filho. Só que, enquanto você mora com o seu, você ainda é responsável por ele, você é líder espiritual da vida dele, você precisa, sim, puxar para si essa responsabilidade de conversar, de orientar, não a ferro e fogo, não na base da ameaça. A gente precisa apresentar Jesus de uma forma totalmente diferente. Talvez até diferente da forma como a gente conheceu. Me apresentaram Jesus, nossa, depois de velha que eu fui ter um relacionamento saudável com Jesus. Não porque ele me foi apresentado de uma forma errada, porque eu relacionei Jesus com outras pessoas que deveriam ter sido referência para mim, não foram. Pô, se essas pessoas faltaram comigo, quem dirá que Jesus não vai faltar? Jesus nunca faltou comigo. Então, pensem nisso. O que você passou na tua época, a dor que você teve na sua geração, hoje é diferente. Então, não projete ela para os teus filhos, não projete as suas frustrações. As suas frustrações, elas precisam ser curadas no Senhor, elas precisam ser tratadas com a tua liderança, para que você faça diferente na vida do teu filho. E eu quero crer que vocês fazem isso sim. Talvez estejam iniciando um caminho, né? Talvez aí estejam, como dizem, comendo pelas beiradas para começar a falar sobre isso, e é no seu tempo, só que precisa ser feito da melhor maneira possível. Vocês são um exemplo no lar de vocês. E muito mais daquilo que vocês falam é a forma como vocês agem. Porque não adianta você falar, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Como eu falei, é uma geração que está muito faladora, muito questionadora, que às vezes a gente não consegue responder na hora. Peraí, não consigo agora, mas vou pesquisar. Vamos pesquisar junto. O que você acha? Qual é o conceito que você tem? Me ensina aquilo que você está ouvindo. Tenha interesse pelo teu filho, porque se você não tiver, outros terão. Tá? E eu espero que esse momento, de alguma forma, tenha agregado na tua vida, tenha falado alguma coisa com você. Eu espero, de fato, que você tenha um relacionamento muito bom com o teu filho, na tua casa, com a sua família. É um espaço que ele precisa ter para ele se sentir seguro. Para ele se sentir seguro. E a segurança de um pai, a segurança de uma mãe, é a melhor segurança que existe. Seja o teu filho pequenininho, seja o teu filho adolescente, seja o teu filho jovem, até mesmo um adulto que já está casado, que às vezes acontece alguma coisa, ai mãe, o que eu faço? Ai pai, o que eu faço? Se eles correm para vocês, é porque vocês são referência. Porque vocês sejam a melhor referência possível, pautado na palavra do Senhor, e que isso seja o princípio para eles. E que vocês, de fato, ensinem os seus filhos no caminho que se deve andar. Dê-lhe o fundamento correto, sabe? Nem que venha a chuva, o vento, que a casa deles continue ali firmada no Senhor, de acordo com o fundamento que você plantou neles. E mais uma vez eu quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Me coloco à disposição. O que vocês precisarem, seja aqui dentro, seja lá fora. O fato de estarmos em lugares diferentes no que diz respeito à questão geográfica, não nos tira da mesma posição que é sermos irmãos em Cristo. Somos aí um corpo só. Né? Vocês têm uma função aqui, temos outra função em outro lugar, mas espero que seja aí o início de uma parceria muito boa, viu, pastor? Me coloco à disposição aos pastores, no que vocês precisarem. E agradeço mais uma vez pelo tempo de vocês, e o pastor vai assumir agora, né, com perguntas.
Que benção, né? Você tem nos abençoado já, Bianca. Obrigado, viu? Agradeço como pai, como pastor. Temos várias perguntas aqui, estou sintetizando aqui, algumas iguais. A primeira que está aqui, ó, já apareceu 2 vezes, está igualzinha. Existe idade correta para falar de sexo com os filhos? Se existe, qual seria? Olha, A outra é sexualidade, então são perguntas diferentes, tá? como eu falei, são diferentes, mas, por exemplo, a sexualidade é um conceito muito amplo que já inclui o sexo, né? Quando que você deve falar? Tá? Inclusive vendo alguns estudos, vendo algumas reportagens, muitas pessoas da área mesmo, sexólogos cristãos, eles indicam que desde pequenininho, tem uma especialista que até falou que ela acompanhava uma mãe que desde a barriga já falava: você é um filho amado, você é um menino gerado por Deus, já afirmando a questão da masculinidade naquela criança, né? Ah, mas é um feto ainda, mas os fetos ouvem. A partir de um determinado tempo de gestação, os fetos já conseguem ouvir. Muita da questão emocional também já é passado por aquele feto, né? Então, é importante que, desde pequenininho, você já fale, né? Quando for nomear, por exemplo, que eu falei, os órgãos genitais, isso é isso, isso é isso, ninguém pode tocar, ninguém pode pedir para que você mostre, tá? No que diz respeito à questão da sexualidade. Quanto mais cedo você fala com teu filho, você instrui, melhor é, porque ele vai crescer já entendendo aquilo da forma como deve entender. Com relação ao sexo, como que fazem os bebês? Ah, mas a gente tem que falar explicitamente? Aí a didática, você precisa saber, porque você conhece teu filho, você conhece e sabe como é que ele vai entender, né? A partir dos 7, 8 anos de idade, que a gente já vê que as crianças já começam a identificar o que é uma menina e o que é um menino. A menina, nossa, por que ele tem um pipi e eu não tenho? Mas é porque você é menina. E a partir disso, você já começar a trazer sobre isso. O homem, a mulher, por que Deus criou, quando que pode ter a relação sexual, só quando você casa, após o casamento, por que só esse período? Porque Deus precisa que seja assim, é um princípio do Senhor, e você vai orientar conforme você aprendeu, baseado nos princípios de Deus. Então, com relação à sexualidade, é desde sempre, é pequenininha, afirmando a feminilidade daquela menina, afirmando a masculinidade daquele menino, né? Poxa, mas eu cresci sem um pai, eu cresci sem isso. Você cresceu sem, então você sabe que foi ruim para você não ter isso. Então, passe isso para o teu filho, porque você sabe que foi ruim. E com relação ao sexo, a partir do momento em que você entende que seu filho já tem a consciência para saber por que não pode, por que pode, tá? E sempre tentando falar sobre a linguagem dele, com a linguagem dele. O que é mais comunicativo? Usar coisas mais comunicativas. O que é mais introvertido? Tentar entender esse universo dele. Então, sempre falar na linguagem do teu filho, só que nunca deixando de falar baseado nos princípios de Deus. Tá. Aqui também pergunta assim, devemos esperar eles perguntarem sobre o assunto ou trazer à tona? Como eu falei, pergunte. O que você sabe sobre esse assunto? O que talvez introduza assim, o que na escola fala? Você já soube sobre isso? Porque às vezes, quando for falar com você, é porque alguma coisa já aconteceu. E a gente não quer que aconteça alguma coisa para ter que falar sobre isso, né? Então, comece dando uma sondada. Como é que está na escola? Você tem aula de educação sexual? Ah, não tenho. Mas você acha que é interessante? O que você espera disso? O que você sabe disso? E esperar uma contrapartida do seu filho. Porque, muitas vezes, é necessário esse pontapé seu, que é um responsável. E aí você vai conduzir da melhor maneira, porque antes de você perguntar para ele, eu acredito que você já tenha estudado, que você já tenha um certo domínio daquele assunto. Então, introduza você esse assunto de uma maneira que não vai, talvez, constranger o seu filho. Joia, tenho uma filha de 8 anos e não deixo dormir na casa de ninguém, nem ir passar o dia por medo de acontecer algo no âmbito sexual. É exagero? Como eu falei, eu não tenho filhos, mas eu não acho exagero, gente. Para mim, eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta dele. E nunca é demais você cuidar do teu filho. Obviamente que vai ter o tempo que ele vai crescer, em que você precisa deixar com que ele exerça a autonomia dele. Só que eu acredito que o teu cuidado com a tua filha de 8 anos não é exagerado. Muito pelo contrário, tá?
Muito bom. Até que idade da criança nós, como pais, podemos tomar banho juntos com o nosso filho? Aí acho que aqui talvez valha até diferenciar, né? O pai com a filha, a mãe com o filho. Olha, eu estava pensando ontem sobre isso, né? Não existe um estudo ou algo que fale sobre isso. O que existe é o nosso bom senso. Eu, particularmente, não recomendo que se tome banho com as crianças, tanto pai com mãe, quanto pai com filho, quanto mãe com filha, e enfim, tá? Porque, como eu falei, existe tempo para todas as coisas. E o que você tem é diferente daquilo que teu filho tem. Ah, mas nós dois somos homens, mas você sabe que tem diferença, né? E também aquela questão de que, nossa, eu vejo meu pai, então se eu ver de outro homem, para mim é natural. E pode não ser natural. Na verdade, não é natural. Ah, mas eu vejo da minha mãe, então se eu ver de uma mulher, está tudo bem. Não. Da mesma forma que homens abusam de crianças, mulheres também abusam de crianças. É menos comum? Claro que é. Você quase não vê falar, né? Mas isso acontece. Então, o fato de você tomar banho com seu filho pode trazer para ele uma cultura de naturalidade. Então, não tem problema eu ver o órgão genital de outras pessoas. Porque daí, numa dessa, teu filho está numa situação de um possível abuso, vê uma pessoa nua, ah, mas meu pai e minha mãe ficam, então está tudo bem eu ver outra pessoa. Então, eu parto desse princípio, sabe? A não ser que você tenha algo muito específico, né? Algo assim, que seja que você precisa mesmo estar ali com aquela criança, mas eu ainda acredito que você pode dar um banho no seu filho com roupa, né? Você dando um banho na criança normalmente. Então, essa questão, esse contato da criança ver os pais nus, pode abrir margem para uma coisa muito delicada, que é isso que eu falei, a questão da naturalidade. Se eu vejo dentro de casa, não tem problema eu ver fora. E se ver fora, pode ter certeza que há ali um perigo eminente. Muito bom. Às vezes, os pais beijam na boca da criança, selinho. Isso pode ser prejudicial? A gente entra na mesma questão ali do banho, né? Tem a questão de carinho e tudo mais, né? Só que a gente sabe que a boca é uma zona erógena. A parte dos seios, a parte das genitálias, é tudo uma zona erógena. O que é uma zona erógena? É aquilo que dá prazer, né? Ah, mas dei um beijinho no meu filho e ele ficou com o pipizinho durinho. É o prazer que ele teve, mesmo sem saber o que significa aquilo, porque é biológico, tá? É uma coisa instintiva. Se dá um toque aqui, outro toque ali, vai sentir. Para que você vai fazer isso, criando um risco ali de estimular alguma coisa na criança, ainda que seja algo involuntário para ela? E volto a dizer, se é um costume para fazer dentro de casa, a criança vai achar natural fazer fora. E aí a gente já sabe o que pode acontecer, né? Tem mais alguma pergunta que surgiu e quiser trazer aqui? Eu já estou consolidando. Não? Quero aproveitar que tem várias aqui, eu embaralho, ninguém vai saber qual é a sua. Tá? Não tem? Então tá bom, continua. Como orientar um adolescente que sofre agressão sexual em relação a buscar ajuda? Vou contar um caso muito particular que aconteceu há uns 4 anos, que eu descobri que uma priminha minha ela foi abusada. E eu descobri, vendo numa festa de aniversário, a forma como o padrasto da mãe dela, o avô postiço, pegou ela para colocar no colo. E eu comecei a ficar muito incomodada, porque não morávamos juntos, né? E eu tinha um amor muito grande. Eu falava para a mãe dela, que minha prima no caso, ela não saiu de mim, mas essa criança é minha. E eu comecei a sentir uma coisa muito forte, eu comecei a orar, pedir para Deus trazer à luz aquilo que estava acontecendo. Fui num evento, na época, sobre a questão do 18 de maio, que é o combate à exploração sexual infantil, e tinha uma moça que passou por isso, que ela veio trazer o relato dela, e ela falou que a mãe tinha casado com um homem, que abusava dela, e isso e aquilo, e falou o nome do homem. Quando ela fala o nome desse homem, é o mesmo homem, o mesmo nome do padrasto da minha prima. Eu fiquei em pânico, eu tive uma crise de ansiedade ali, e eu falei, não é possível. Eu pedi para minha prima, me manda uma foto do fulano. Acabou a palestra, fui conversar com essa moça. Falei, esse cara que você falou, é esse aqui? Na hora que a mulher viu a foto, ela falou, o que esse demônio está fazendo? Ela usou esse termo. O que esse demônio está fazendo? Ele está morto? Eu falei, ele não está morto. Não, mas me falaram que ele teve um ataque fulminante na cadeia.
E aí o semblante dela mudou totalmente. Aí eu nem conseguia consolá-la, porque eu também fiquei desnorteada. E aí ela falou, tira essa criança de perto dele. E tudo que ela falava, eu comecei depois a prestar atenção no que estava acontecendo. O que eu pedi para minha prima? Traz a minha priminha para Prudente que eu vou tentar conversar com ela. É difícil conversar, gente. É difícil você tirar alguma coisa da criança. Porque o abusador, ele sempre vai ser aquela pessoa que vai agradar, que vai prometer tudo, que vai dar o melhor carinho possível. E eu fui conversando com ela, e eu comecei a orientá-la. Maria, você não pode deixar que façam isso, não pode deixar que faça aquilo. E nisso a minha prima, que é a mãe, não estava acreditando ainda naquela situação. E aí depois da conversa com ela, na época ela tinha de 8 para 9 anos, a minha prima começou a ver uma diferença. E aí teve um determinado dia que a minha priminha contou o que aquele cara estava fazendo. A minha prima ficou desnorteada. E aí foi muito da observação mesmo. E, obviamente, Deus. Que eu acho que Deus não me mostrou, não me incomodou para nada. E, de acordo com o modus operandi daquele sujeito, ele já estava no caminho para as vias de fato, para ter a conjunção carnal. Ela foi abusada porque ela via pornografia com ele, tinha toques, ela falou coisas muito específicas que só quem passa sabe, ainda mais para uma criança. Tanto que eu quase dei uma voadora na mãe. Falei, você está dando pornografia para essa menina assistir? Você está deixando... Não, eu não faço isso. Depois que a gente foi entender que, né, o cara hoje está preso, a gente fez todo um movimento daqui de Prudente fazendo denúncia, porque como não era da mesma cidade, e sabe, assim, foi uma situação muito, mas muito complicada. E partiu de uma orientação, porque eu tive essa observação. Por isso que eu falo, observe mesmo, gente. Você viu que tem uma coisa assim? Não adianta você perguntar para a criança, o fulano está fazendo isso, porque a criança não sabe nomear. Pergunta, que tipo de carinho a pessoa te dá, aonde que te toca? Faz essas perguntas, porque daí a criança vai conseguir associar. Porque o diálogo com a criança é diferente com o que a gente tem com o adulto. Então, não dá para a gente usar termos que a gente usa com adultos como a criança. Às vezes, até uma coisa lúdica. Pega um bonequinho com o outro, vê como que aquela criança está brincando. De beijar na boca, de colocar um bonequinho em cima do outro. Mas por que essa criança está colocando isso? O que ela está vendo, o que ela está passando? Então, sempre partir desse ponto. A observação, ela tem que ter. Tá? E a forma de conduzir isso vai depender da idade daquela criança. Né? Como eu falei, a instrução ela precisa ter desde pitiquinho. 3 aninhos, 2 aninhos, isso não pode, isso aqui é só seu, isso aqui é isso. Então, isso você precisa ter desde sempre. Tá? Mas a criança foi abusada e você sabe disso, a primeira coisa é, se você não é o pai, conversar com esse pai. A gente deve isso, gente. É uma coisa que está até no Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever nosso, sociedade, cuidar desses vulneráveis. E o vulnerável, eu não estou falando de situação financeira, de questão social, não. É porque eles são vulneráveis. É dever nosso. Não só quanto cidadão, ainda mais quanto igreja. A gente precisa cuidar. Mas não é meu filho. A gente precisa cuidar. Então, se você sabe, conduz para a sua liderança. Ou, mas e se é o pai? É uma coisa ainda muito mais difícil de ser conduzido. Né? A denúncia ela precisa ser feita. E quando você fizer uma denúncia, não acuse, fale que você tem uma suspeita. Porque daí também te livra de um certo problema. Nossa, mas eu fui e acusei? Não, fala, olha, é uma suspeita. Eu gostaria que vocês fossem naquela casa tal, que vocês averiguassem aquela situação, conversassem com aquela criança. Mesmo que você tenha certeza, sempre diga que você suspeita daquilo. E quando é criança, como eu falei, é vulnerável, jovem, então é o nosso dever cuidar, mesmo que não seja nada do nosso sangue, mesmo que não seja da nossa família. Então, sempre observe a conduta daquela criança, se mudou de uma hora para outra o comportamento dela, como ela brinca, como ela fala, que daí você vai entrando aos pouquinhos no universo daquela criança para tentar entender o que está acontecendo, para tentar fazer uma investigação. Muito bom. Só reforçando assim, menores, falar com os pais. Exatamente, também. isso. Importante. E é por isso que essa questão da comunicação também, dentro de casa, ela precisa existir. Porque a criança vai falar com você a partir do momento que ela tem essa liberdade, né, de falar o que tá... E você sempre pode, se alguma coisa estiver acontecendo, conversa com o pai, conversa com a mãe, né, aqui dentro de casa é um lugar seguro. Então, tudo o que acontecer com você, direciona a nós. Precisa ter esse canal de comunicação aberto. Como orientar uma pessoa ou abordar sobre distorções na área da sexualidade, caso eu seja indagado?
Olha, como eu falei, por ser um assunto que nós, enquanto igrejas, tratamos às vezes como tabu, a gente às vezes não tem nem os mecanismos necessários para falar sobre isso, né? Uma coisa é fato, Deus faz tudo perfeito. Então, se a pessoa tem uma distorção na identidade dela, a gente precisa entender a partir de que ponto aquilo causou, a partir de que ponto essa distorção na identidade dela aconteceu. Então, sempre que alguém for conversar com você sobre isso, você pergunta como é a família, você pergunta como é a vida dela, se existiu algum evento traumático na vida daquela pessoa, para que você possa, a partir daí, conversar com ela, ou se você se sente incapaz disso, direcionar para aquela pessoa que ela deve conversar mesmo, né? Porque não tem problema também, gente. Eu não sei sobre isso, eu posso direcionar? Direcione, se você se sente melhor, tá? Se é algo que vai fazer com que você se sinta mais seguro e também aquele receio de orientar de uma forma errada, passe para alguém que você saiba que consegue orientar também da melhor maneira possível, né? Então, é sempre perguntar, a partir de que momento você acha que isso aconteceu? Para você conseguir desenvolver um diálogo e entender aquilo. E volto a dizer, sem demonizar. Não, você precisa de 40 dias de jejum e oração. Não é que você não precise, a gente precisa, né? Mas não é somente isso que vai tirar aquela pessoa daquilo. Precisa ter o acolhimento e precisa ter todo o entendimento daquele assunto. Quando o filho pede para ir em festas dos amigos da escola, o que fazer? Penso na questão da influência. Não, influência sempre tem, né? A gente que é adulto, às vezes a gente é influenciado, né? Imagina os filhos. É aquela questão, como que você tem criado teu filho? Existe confiança dentro de casa? Existe um ambiente seguro para que ele converse com você? E também não adianta você desconfiar a todo tempo, tá? Então, eu deixei. Chegou da festa, pergunta como é que foi, o que aconteceu, né? Se houve alguma coisa diferente, se houve algum adulto, se tinha algum adulto cuidando. Então, o comportamento do teu filho vai depender do ambiente que você promove dentro de casa. Tá? Que nem eu falei também, óbvio que você não vai soltar a tua criança novinha para ir para uma festa, né? Não que isso seja errado também, mas se você confia, ok. Tá? A questão sempre pergunta depois, é festa? Quem que vai estar lá? É festa do quê? Faça essa breve investigação. Se você se sente à vontade, permita que vá. Quando volta, pergunta como que foi. E aí, o que aconteceu? Qual foi, digamos assim, o ponto alto dessa festa, né? Porque também não adianta você criar o teu filho para que ele não saia de dentro de casa. Como eu falei, se você cria fundamentado na palavra, ele vai sair e vai ser tranquilo, ele não vai fazer nada de errado. Mas você também precisa conhecer o entorno dele, saber quem são os amigos. Às vezes, quem tem filho menor, muitas vezes os pais fazem festas só para as crianças ir, né? Às vezes um buffet, alguma coisa assim. Primeira vez que a gente recebeu um convite desse para o nosso pequeno, eu tenho um de 10 anos, né? E tem uma de 15. Que o pequeno recebeu o convite, a gente ficou muito apreensivo. A gente ainda não conhecia e tal. E aí a gente falou assim, ele vai, mas a maior vai junto. E aí, né, ela foi lá de guardiã do pequeno, a primeira vez. Depois a gente foi acostumando ali, né, com as famílias e tudo mais. Mas sempre que ele vai, e são lugares assim públicos, a gente ainda orienta. Se você vai ao banheiro, por exemplo, não aceite ajuda de ninguém. Se você entrar no banheiro e perceber que tem uma pessoa ali que puxa, você sai fora. Chegou perto, tocou em você grita e sai correndo. A gente orienta, não sei se nem está certo, tá? Mas são orientações que a gente dá. Então, assim, existe ali uma preocupação entre o não deixar e o deixar, mas, assim, em algum momento você vai ter que soltar. E é melhor que ele já vá aprendendo, né, esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, de precaução, de segurança, do que também sair por aí todo inocente, né? E aí, que nem o senhor falou, você está instruindo, né? Então está partindo de dentro da tua casa. Manda gritar mesmo, manda fazer barulho, manda fazer escândalo, né? Porque é isso, é uma forma da criança se proteger quando precisar de proteção e se os pais não estão longe, não estão perto, né? Então é isso, não deixa, a orientação precisa partir de você, como eu falei também no início, não é obrigação da escola isso, é obrigação tua enquanto pai, enquanto mãe. Tem mais duas perguntas aqui, a gente já passou um pouquinho, mas vou fazer rapidinho. A ideologia de gênero tem se tornado algo normalizado na atualidade.
Como orientar os filhos a discernir os riscos de amizade entre pessoas que podem ser prejudiciais e outras que precisam ser influenciadas pelo amor de Deus a mudar sua conduta? A orientação, que eu já falei também, sempre precisa vir baseada na palavra. Ah, mas essa pessoa vai influenciar o meu filho. Se o teu filho está bem fundamentado, ele não será influenciado. Só que também a gente vai para o outro extremo. A gente não pode, digamos assim, excluir. Nós somos as pessoas responsáveis por propagar o amor de Deus. E essas pessoas provavelmente não foram alcançadas. Não é que teu filho vai salvar a vida dele. Nem nós salvamos a vida das pessoas, né? Mas ele precisa entender quem ele é em Cristo, por que ele foi chamado em Cristo. Você precisa instruí-lo, como vocês bem sabem do versículo que todo mundo aí está cansado de saber, instruir a criança no caminho em que ela deve andar, e que ela, quando crescer, ela não vai se desviar dele, e não se desvia porque a instrução foi feita da melhor maneira possível, né? Então, você tem a responsabilidade de saber com quem os teus filhos andam, saber que nem tudo pode ser aceito, né? A gente sabe disso. Então, se tem um amiguinho ou uma amiguinha que é trans, ok, você não pode ser preconceituoso, você não pode julgá-lo, mas isso vai contra os nossos princípios, então o respeito precisa ter, né? Só que você não precisa, no caso de um diálogo com seu filho, você não precisa aceitar tudo o que seu amigo está falando. Você nem deve aceitar, porque a gente sabe que existe um movimento muito grande para confrontar mesmo a nossa fé, para confrontar a nossa crença. Muita militância existe, né? E, como eu falei, se o teu filho está sendo criado com fundamentos bíblicos, ele vai saber lidar com essa situação, ele vai tratar com respeito, vai tratar com acolhimento, e sempre falar, olha, chama para vir para a igreja, né? Chama para estar perto, ao invés de você estar perto dessa pessoa, chama a pessoa para estar perto da gente, para a gente conhecer, para a gente instruir, para a gente ajudar da melhor maneira possível. Porque não tem como a gente estar nesse mundo e viver de uma forma excluída, porque a gente tem que fazer diferença. Não é que você vai soltar o teu filho para todo quanto é canto. Só que, como eu também falei, não dá para privar de tudo. Então, a gente tem sim que fazer a diferença e mostrar para eles. Isso é uma distorção, isso foge dos princípios de Deus. Então, você tenha muita consciência de quem você é em Deus. Quando eu sei quem eu sou em Deus, isso porque, como eu falei também, me converti muito nova e eu tive muita consciência já de quem eu era em Deus. Então, enquanto eu ainda estava no meu início da minha conversão, eu ainda recebia convites das minhas amigas e tudo, só que para mim já não fazia mais sentido, porque eu entendi quem eu era em Deus, entendi a nova criatura que eu estava sendo a partir daquele momento, e que para mim não fazia diferença, não fazia sentido eu continuar naquele meio. Então, a partir do momento que o teu adolescente ele entende isso, ele vai agir dessa forma. Ele vai respeitar, né? Vai impor limites também, né? Mas ele pode ser um agente aí para trazer esse jovem, esse adolescente para a igreja e para que essa pessoa também conheça o mesmo Deus que seu filho serve. Muito bom. Tem uma última pergunta aqui, ela é uma pergunta até mais pastoral, porque vai perguntar se é pecado no final, né? Então, como lidar com a masturbação na adolescência? É pecado? É pecado. Até porque a masturbação ela vai estar muitas vezes relacionada com a pornografia. E a adolescência aqui, ela pode trazer marcos muito prejudiciais na vida adulta. Inclusive, adultos sofrem com o vício em pornografia, em masturbação. Então, é pecado, oriente. Tanto a questão até, voltando na pergunta até da ideologia de gênero aqui, masturbação, a gente tem que ter muito claro, gente, assim, o que é pecado e o que não é pecado segundo a Bíblia. Não é porque todo mundo faz que é certo, né? A vovó já falava, se todo mundo pular no poço, você vai pular também? Você não é todo mundo, né? a gente precisa saber isso de uma forma muito clara, porque, principalmente, por exemplo, ideologia de gênero é algo muito normalizado hoje. E a gente se relaciona, né, em qualquer profissão que você tenha, nos estabelecimentos que você frequenta, a gente se relaciona com pessoas, né, que têm essa confusão da identidade sexual. A gente precisa saber lidar com as pessoas, mas nós precisamos saber que, segundo a Bíblia, isso é pecado. É diferenciar ali aquilo que é pecado do que aquilo que é acolhimento e precisa ser influenciado por meio da nossa vida como cristãos. Tá bom?
Acabaram-se as perguntas. Bianca, quero te agradecer demais por você estar aqui com a gente. Gente, quem aqui gostou, foi abençoado aí? Levanta a mão. Mais uma salva de palmas para ela, por favor, né? Gostei quando você falou que Deus já te avisou antes, né? É um tema que é tabu, muitas vezes para nós, né, como igreja, como pais, falar, mas você trouxe de uma forma assim muito simples, espiritual e prática. Então quero te agradecer muito, né? Tenho certeza que Deus foi Deus realmente que te chamou e você pôde abençoar. Assim, tinha tantas pessoas que a gente podia ter convidado para estar aqui, né? Mas Deus escolheu você para falar desse assunto e nós somos gratos. E quem sabe realmente uma parceria também. Agradecemos a presença de vocês, viu? Obrigado por estarem aqui, Luiz e Karina, por acompanharem a Bianca. E a gente tem uma lembrancinha discreta para te agradecer aqui, né? Um carinho. Não sei se alguém... A foto está prata aqui. Posa para a foto ali, Vanessa. Vai ali para a foto ali, é isso. Vai lá. Muito bom, gente. Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Pode, vem aqui falar, Mari. Mari tem uma sugestão de leitura aqui. Na verdade, são 3, para quem interessar. Tem um material que é do John Drescher, é um livro que fala quando o seu filho tem entre 6 e 12 anos de idade, que é uma fase onde há muita curiosidade, onde eles estão descobrindo muita coisa. Então, é um material antigo, mas é muito bom e muito atual, que vale a pena quem tem ali essa área. Quando o seu filho tem entre 6 e 12 anos, é do John Drescher. Outro material muito bom, que eu sempre falo do Aviva Nossos Corações, e que foi lançado, né, há algum tempo, que é aquele o que as mulheres acreditam, mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que liberta. Esse é um livro antigo já, da Mary Cassia, da Nancy DeMoss. Mas agora elas lançaram para meninas e para garotas e para meninas. Chama Mentiras em que as meninas acreditam é a verdade que liberta, que é da faixa etária entre 6 e 12 anos de idade. Aí tem o das garotas, que é mentiras que as garotas acreditam que é a verdade que liberta, que é entre os 13 aos 17 anos, e depois tem o da mulher. E dos meninos também tem, que é essa faixa etária ali dos 6 até os 12 anos de idade, que eu acho que vale a pena ali quem tem essa faixa etária, tá bom? E tem também um outro material muito bacana, que chama Educando Meninos, é um livro, e o outro Educando Meninas, que é outro livro, que são dos mesmos autores, e que vale a pena a gente, né, conhecer, saber, ter todo o conhecimento para que a gente possa orientar os nossos filhos, e quem está no Ministério Infantil, né, também pode orientar ali as crianças e ajudar os pais nessa tarefa. Obrigado, Mari. O Educando Meninos e Meninas, ele é mais antigo, eu acho que ele é do James Dobson, né? É outro autor, mas muito bom também eu tenho. Ele é um pouco mais radical, né? Americano, talvez tenha que filtrar alguma coisinha ali, mas do ponto de vista de ser muito rígido, né? Mas eu já peguei aqui os links desses outros aqui também, que a Mari falou, e daqui a pouco eu já encaminho ali no grupo da igreja. Obrigado, viu, Mari? Quando seu filho tem entre 6 e 12 anos... mentiras em que as garotas acreditam e a verdade que liberta. Aí depois eu não vi, as outras variações é meninas e meninos também não. Também. Então são 4 mais os 2 do James Dobson, 7 livros tem bastante assunto. Gente, agradecemos a presença de todos vocês. Quero pedir para você ficar de pé, a gente vai encerrar aqui esse tempo de reflexão. Estão todos convidados para estarem aqui às 19 horas no nosso culto, e próximo domingo temos a última palestra também. Eu não vou lembrar aqui o tema de cabeça, não sei se tem fácil aí, se não tiver, sem problema. Mas todos estão convidados. Venham, tragam incentivo pessoal. Lá nossos jovens e adolescentes estão chegando ali também, já encerraram ali. Nós vamos orar. Obrigado mais uma vez, Bianca, obrigado pela presença de vocês. E que Deus nos abençoe e nos capacite, né? Como pais, como mães, como avós, como tios, nessa missão que Deus nos deu de educá-los. Pai, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Pai bendito, pelo privilégio que tivemos, ó Pai, hoje de poder aqui ouvir a Tua palavra,
e explanada de uma forma assim tão clara, Pai, tão objetiva, prática, à luz do Teu ensino, mas de uma forma muito relevante e contextualizada com dificuldades, com problemáticas, ó Pai, do nosso dia a dia. E nós te louvamos, Pai, pela vida da Bianca. Obrigado, que o Senhor continue abençoando-a também, em sua vida pessoal, em sua vida profissional, usando, ó Pai, como instrumento do Senhor ali na sua comunidade, na sua igreja, e derramando graça, ó Pai, a partir da vida dela, para tantas pessoas que certamente ela já tem abençoado e continuará abençoando. Capacita-nos também, ó Pai bendito, como servos do Senhor, como pais, como avós, capacita também os nossos jovens, os nossos adolescentes, a lidar, ó Pai bendito, de uma forma santa com a questão da sexualidade, entendendo, ó Pai bendito, esse princípio do Senhor, sabendo discernir à luz da Tua palavra, ó Pai bendito, aquilo que é certo, que é errado, aquilo que é pecado e não é pecado, e também, ó Pai bendito, sabendo lidar com os riscos e perigos envolvidos, ó Pai, num mundo que é mau, que jaz do maligno, que é dominado por Satanás, mas que nós precisamos, ó Pai bendito, do Teu discernimento, da luz da Tua palavra e de muita sabedoria vinda, Pai, dos altos céus, para guardar e também proteger, ó Pai bendito, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Por isso nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio e oportunidade que tem nos dado e pedimos que o Senhor nos abençoe no restante desse dia, nesse nosso tempo de almoço agora, e que o Senhor continue a guiar e a dirigir as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.